Jack Pickett é o editor aposentado de uma revista sobre a Força Aérea. Ele afirma que enquanto trabalhava numa base aérea na década de 60, viu aeronaves desconhecidas que podem muito bem explicar os discos voadores. Vimos algumas aeronaves estacionadas no final de uma pista e eu virei para meu colega e disse, você viu o que eu vi? E ele disse, é claro que eu vi. E eu disse, aquelas coisas são discos voadores. Jack Pickett fez seus próprios desenhos em escala do que ele viu naquele dia em 1967. Eram aeronaves com forma de disco, com asas circulares. O compartimento do piloto ficava bem no meio. E seu trem de aterrissagem tinha 3 rodas. E não havia não havia jatos. 3 deles tinham o que pareciam ser jatos duplos, com o escapamento saindo por baixo. Mais tarde tive a oportunidade de andar em volta deles. E o maior deles tinha 4 jatos, 2 de cada lado da fuselagem principal e 4 escapamentos saindo por baixo. Não havia como confundi-los com outra coisa, exceto com aeronaves com forma de disco. Pickett diz que recebeu permissão do comandante da base para fazer perguntas a respeito da aeronave que tinha visto para um artigo na revista que ele estava editando. A primeira pergunta que fiz a ele foi esta: esses são os discos voadores de que todos têm ouvido falar? Ele disse, sim, são. Então eu perguntei a ele, foram essas aeronaves que levaram à publicação daquelas matérias sobre Roswell? E ele disse, foram elas. E eu disse, todas essas coisas sobre extraterrestres e tudo mais, eles saíram daquela aeronave? Ele disse, sim, tivemos acidentes. Então eu perguntei a ele, bem, obviamente esse tipo de aeronave tem de ter algum uso específico. E eu disse, eram aviões espiões? Ele disse, sim. Sobre a Rússia? Ele disse, sim, mas você não pode publicar isto. Além desse relato, não existem registros oficiais para corroborar a história de Jack Pickett sobre os discos voadores dos militares americanos nos anos 60. Mas existem evidências neste documento da Força Aérea recentemente trazido a público, afirmando que aeronaves em forma de disco estavam nas pranchetas do Centro de Inteligência Técnica Aérea Americana 10 anos antes, em 1955. O projeto foi chamado Silver Bug, ou Inseto Prateado, e continha planos para o desenvolvimento de uma nave em forma de disco de lançamento vertical, capaz de voar a grandes altitudes e velocidades supersônicas, usando um motor radial.